Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, graças a Jesus, Deus está cuidando da nossa vida em todo tempo, em todo momento nós vemos a misericórdia do Senhor, então consagre o seu dia na presença do Senhor. Entenda que as coisas estão acontecendo a todo momento, as situações estão se movimentando a todo instante. Então, entenda, Deus está tomando conta de cada situação. O que eu e você precisamos fazer? Agir com sabedoria. Presta atenção. Vamos ler aqui Efésios 6:10, Filipenses 4:6 e 1 Pedro 5:6, a partir do 5:6, tá? Até o versículo 10. Vamos lá? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de... Irmão, olha só. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Presta bem atenção. O que eu preciso entender? Em todo momento, nós precisamos ter isso em mente. Em todo instante, nós precisamos estar com essa palavra diante de nós todo momento. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos qual é a nossa batalha e aonde está a nossa batalha. O que Jesus falou para nós? Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Sedes astuto astuto como a serpente, mas humilde, inofensivo como as pombas. O que ele está dizendo para mim e para você? Que não é para eu lutar com batalha com ninguém, com pessoas. Não é para eu sair do meu alvo. Vai brigar com fulano por causa disso. Vai brigar com fulano por causa daquilo. Não, o nosso lugar é no campo de espiritual. Nós vamos orar e clamar a Deus, nos fortalecer no Senhor. Presta bem atenção. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Irmão, Deus é fiel na nossa vida e nós precisamos entender, eu não sei aonde que está a cilada, você sabe? Por isso que é cilada, não é? Você lembra quando o rei da Síria estava fazendo guerra contra o rei de Israel? Aí o profeta, ele falava assim, rei, você não fica ali não, viu? Que os inimigos vai acampar ali, não passa por ali não. Aí o rei de Israel ia lá, mandava alguém vigiar, estava lá. E não foi nenhuma nem duas vezes. Então Deus revelava a cilada, entendeu? Isso a gente está falando de batalha física, né? Deus revelava para o profeta, tanto que, né, que deu um negoção lá e o rei da Síria foi lá na casa do profeta e mandou os soldados lá e Deus deu livramento novamente. Irmão, presta bem atenção. Eu preciso me fortalecer em Deus. Não acha que, tá acontecendo uma coisa de um lado na nossa vida, mas a gente não pode esquecer do outro lado, não. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes Deus está nos abençoando, está dando direção, as coisas estão acontecendo, o que eu tenho que fazer? Ficar esperto com as coisas que estão acontecendo. Ficar esperto com os movimentos que estão acontecendo. Está acontecendo alguma coisa? Fica esperto, não dorme não. Não dorme na paz do diabo, não. Às vezes a gente dorme na paz do diabo, né? Não. Deixou Jesus por um período de tempo. Não foi assim? Então, o que eu preciso fazer? Se fortalece em Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, e contra os dominadores deste sistema mundial em treva, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Você está entendendo aonde que está a batalha? Aonde que está a luta? Onde que está a questão toda? O que eu preciso entender? Não fica vacilando, não, meu irmão. Eu estou usando, perdão do termo aqui, não fica desacordado, desatento, não vacila, não. Não fica, olha, será? Não fica com será, não. Vamos para o clamor. Como é que se fortalece? Qual que é o segredo? Se fortalecer em Deus. Porque,
Deus não revelava lá para o profeta para trazer o livramento para o rei de Israel? Então nós vamos buscar Deus e Deus vai falar, filho, naquele caminho ali tem uma cilada, não passa por ali não. Então você está entendendo? Contra as astutas ciladas, ao fortalecei-vos no Senhor, porque a nossa fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Irmão, traz o louvor, traz a oração, trabalha, age, se comporta com a verdade, com coisas e situações da verdade, daquilo que Deus tem para nós, das direções de Deus, em nome de Jesus. Então, trabalha com a verdade. Coraça da justiça, os pés calçados no evangelho de paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, combate as coisas na palavra. O que eu vou fazer? Me fortalecer, revestir da armadura. Por quê? Eu preciso estar com a minha mente com o capacete da salvação. Olha só, eu sei que eu vou ser salvo. Mas se acontecer alguma coisa nesse mundo, eu sei que eu vou morar com Deus, que não acaba aqui. Então, batalha, não esquece de onde você está, não esquece do mundo espiritual, as coisas estão acontecendo a todo momento, e às vezes nós precisamos nos cuidar diante de cada situação. Vê só, ó, o Filipenses, deixa eu continuar aqui no versículo 12. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, irmão, não entra com briga com pessoa. Entenda, a situação surgiu lá no mundo espiritual. Eu vou fazer o quê? Vou clamar lá no mundo espiritual. Tem impedimento? Aí eu vou procurar lá no mundo espiritual. Será que Deus está impedindo, que nem a gente ouviu ontem? Será que Deus falou, vai mesmo que não. Entendeu? Então, lá no mundo espiritual. Aí ele fala assim, ó, contra principados, potestade, contra dominadores do sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está entendendo aonde você batalha? E o que eu tenho que fazer? Porque nós somos fracos, pequenos, não é assim? Nós não somos fracos, pequenos. Vamos fazer o quê? Vamos clamar, buscar a face do Senhor. Deus, eu estou vivendo isso aqui, eu estou alegre, estou feliz. Deus, olha, eu estou vivendo isso aqui, tá me deixando incomodado, então vamos falar com Deus. Ó, Deus, eu estou vivendo essa situação aqui, me orienta aqui, me diz como é que faz isso aqui, como é que se comporta nessa situação, nessa condição, e assim nós vamos viver o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus. Olha só, Filipenses 4:6. O que eu estou fazendo? A nossa luta é na onde? Contra principados e potestade. Aí ele fala aqui para mim: não andais ansioso por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ação de graça. O que acontece? A minha batalha é no mundo espiritual. Mas eu sou o quê? Eu sou pessoa, ser humano, fisicamente, certo? Mas eu sou um ser espiritual, tenho um espírito dentro de mim dado por Deus, tenho uma alma que Deus colocou aqui. Então, só que surgem situações do nosso corpo, na nossa mente. O que eu preciso fazer? Falar com Deus. Isso faz parte do fortalecimento em Deus. Ele fala, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, aqui está falando andar ansioso. Mas pode ser outra situação. Sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. Tá entendendo? Fala para Deus. E no momento que você e eu falamos com Deus, aquilo vai trazer paz no nosso coração. Porque eu estou lutando contra principado, potestade. Mas surgiu uma situação humana, mas você sabe que a origem dela é espiritual. O que eu vou fazer? Falar com quem é maior. E quem é maior? Jesus. Quem é maior é Deus. Quem é maior? O Espírito Santo. Ele nos guia e nos orienta. Olha só o que acontece. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração. Ó, o que tem no coração? As emoções. Não tem lá, você recebe, você vê uma pessoa, você chega lá perto do seu pai, da sua mãe, do seu filho, você dá aquele abraço bem do seu cônjuge, né, do esposo, da esposa, dá aquele abraço feliz, fala, nossa, que coisa boa. Onde você sente as emoções? No seu coração, não é verdade? Então, o nosso coração, ó, aí ele fala assim, ó, ansioso por motivo, pelo contrário, seja vossa solicitação, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração. Aí guarda o coração, as emoções. Você está entendendo? Surgem situações de ordem espiritual para bagunçar a nossa mente. Pode ser ansiedade, pode ser outra situação. Então, por isso que nós vamos falar com Deus. Porque ele falou aqui ansioso, porque é uma das coisas que mais
gera conflito, né? Ansioso por uma coisa, não aconteceu do jeito que eu queria, não aconteceu do jeito que eu imaginava, mas é assim, é assado. Irmão, em nome de Jesus, fala com Deus que vai receber paz. Ah, mas tem tal coisa que precisa resolver, e você não está ansioso, mas precisa resolver, aquilo está gerando um incômodo. Fala com Deus que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o coração, ao votar com a emoção em dia, para saber raciocinar. E os vossos pensamentos, guarda o coração e a mente. Isso quer dizer o quê? Aí eu fico só pensando de coisa ruim, de coisa. Ah, não, mas aconteceu com fulano e aconteceu com o ciclano. Irmão, Deus está nos guardando, Ele vai dar uma mente em paz, e na paz eu consigo, eu e você conseguimos raciocinar. E tá entendendo? Guardará o vosso coração, os vossos pensamentos em Cristo. Aí o outro aqui, no Pedro agora. 1 Pedro 5,6. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Irmão, o lugar de eu ser exaltado, de eu ser honrado, Deus que vai nos honrar. Se ele quiser e achar que deve nos honrar. É assim, você já deu um presente pro seu filho no momento que ele está aprontando? Não, nós damos correção, nós orientamos, não é assim? Então Deus sabe, o que eu quero trazer para ela? Se humilha na presença de Deus. Ele é bom para mudar a situação, abrir os nossos olhos espirituais. Vamos continuar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade de novo, porque ele tem cuidado de vós. Então você está entendendo? Que eu preciso falar com Deus? Ah, mas eu vou incomodar Deus com isso. Meu irmão, você não está incomodando Deus, não. Nós precisamos estar toda hora em diálogo, conversando com o nosso Deus, mantendo a conversa em dia, em nome de Jesus. Quando você começa a conversar com alguém, é fulano, aí com ciclano, aí a gente começa a descobrir um monte de coisa, na verdade? Então, assim que a gente vai fazendo, vai falando com Deus de maneira em oração, os fortalecendo, porque a nossa luta não é com pessoas. Tá lá no mundo espiritual as coisas. Aí ele fala assim, porque ele tem cuidado de vós, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Você está entendendo? Não é que Deus não quer nos guardar, é que tem um diabo lá fora que quer pegar a minha vida e a sua vida. E quem nos guarda é Deus. O que eu preciso fazer? Tá com a vida na presença dele, buscando em oração, clamando, entrando na presença dele diante de cada situação. Deus, isso que está me incomodando, Senhor. Eu não sei nem se é culpa minha, de repente até é culpa minha, mas traz luz, aí Deus vai trazer luz, vai guardar a mente, vai guardar o coração, ele cuida de nós. Então não deixa as situações que acontecem fisicamente no nosso corpo atrapalhar de nós enxergarmos o espiritual de Deus em nome de Jesus. Olha só, aí ele fala aqui, resistir, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo procurando a quem devorar. Resistir-lhe, permanecendo firme na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Aonde que eu vou resistir? Firme na fé em Jesus. Está acontecendo comigo? Pode estar acontecendo com o irmão também. Pode estar acontecendo com o outro. Aonde eu tenho que resistir? Na fé. Fortalecendo em Deus, entendendo que o mundo espiritual, está toda hora em movimento. As coisas estão acontecendo. Ele fala assim, ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Você está entendendo? Logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará e confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Quem nos estabelece sobre firmes alicerces é Jesus. Ele que nos chama. Deus que nos chamou para a glória eterna de Cristo. Então nós precisamos entender que as coisas aqui são tudo passageiras.
Vigia, meu irmão, em nome de Jesus. Bora orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua presença, a tua graça e a tua misericórdia. Nos fortalece com o teu reino e a tua justiça, a tua graça. Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Meu Deus, nós estamos atentos, Pai, com o mundo espiritual, mas nós reconhecemos que somos fracos, pequenos e dependentes da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos para enxergar cada situação. Fala conosco de maneira que nós possamos entender. Abre o entendimento, abre a mente em nome de Jesus. Senhor, alcança cada um que está comigo aqui nessa hora, Pai, que está crendo nessa palavra, nessa palavra que é tua, Deus. Senhor, fortalece a cada um. Deus, às vezes a gente vai vivendo várias coisas na nossa vida e muitas vezes esquecemos das outras coisas. Nos guarda, nos livra do mal, nos livra de toda situação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.